palavra do Senhor nos diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Nessa semana, meus irmãos, enquanto eu preparava esta mensagem, o Otávio chegou para mim com um pedido interessante. O Otávio, meu filho, chegou com um pedido interessante. Ele disse assim: papai, eu estou assistindo um programa aqui no canal, no Globo, chama Tem Criança na Cozinha. E esse é um programa em que as crianças enviam receitas, crianças pequenas enviam receitas, e os apresentadores do programa então fazem as receitas ali no programa. Receita simples. E aí eu perguntei: tudo bem, filho, e daí? Ele disse: eu quero mandar uma receita. E eu achei estranho, o Otávio nunca foi para a cozinha, não é? Eu perguntei: mas por que você quer mandar uma receita para o programa? Ele falou: porque eu quero que a minha foto apareça na televisão. Eu quero que a minha foto apareça na televisão. Assim como o Otávio, penso eu, todos nós gostamos de estar em evidência. Estar em evidência é algo bom. Faz com que a gente se sinta querido, faz com que a gente se sinta apreciado. O problema é quando nós fazemos deste fazer-se conhecido ou de estar em evidência, quando nós fazemos disso um estilo de vida. Quando nós passamos a fazer qualquer coisa para nos tornarmos conhecidos. Que o digam os reality shows da televisão. Você vê os piores dos absurdos acontecendo porque as pessoas querem ser célebres, elas querem ser famosas. Isso é a revelação de uma tendência pecaminosa que não é absolutamente nova. É algo que acontece desde da Torre de Babel, quando nós lemos em Gênesis 11, por exemplo, que os homens decidiram construir uma torre que fosse até o céu para fazer o seu nome célebre, fazer o seu nome conhecido, colocar-se em evidência. Nós temos esta tendência que vem da queda, em tomar para nós uma glória que não nos pertence. E daí nós percebemos diversas manifestações deste esforço, desta tendência, por exemplo, no orgulho que tantas vezes nós mostramos, na presunção, na arrogância, na tentativa de independência, uma tentativa impossível de sermos independentes de tudo e de todos. Uma tentativa que se mostra até mesmo no nosso esforço em construir um caminho, como em Babel, um caminho nosso mesmo que leve até Deus. Não o caminho que Deus dá, mas o caminho que nós queremos fazer. Quando nós falamos de solo e deu glória, e eis aqui o último pilar da reforma que trataremos nesse ano, no qual tratamos de todos os solos da reforma protestante, quando falamos de solo e deu glória, nós estamos falando do esforço da reforma, o esforço empreendido pelos reformados em trazer glória e entregar a glória toda a quem de direito, que é o Senhor. O livro do profeta Isaías é ao mesmo tempo uma promessa de juízo contra a idolatria. O Senhor iria mandar o seu povo para o exílio, porque o coração desse povo havia se tornado um coração idólatra, um coração rendido aos ídolos. Mas ao mesmo tempo o Senhor promete, tanto quanto o juízo, uma promessa de restauração. Vocês vão para o juízo, mas eu irei restaurar vocês, a minha misericórdia não vai se esquecer de vocês. Vocês serão trazidos de volta, vocês serão restaurados. Irmãos, justiça e misericórdia caminham juntas em Deus. Elas não são coisas desequilibradas, elas não são coisas excludentes em Deus. A justiça do Senhor e a misericórdia do Senhor, elas caminham juntas.
Na nossa vida nem sempre é assim. Nós sempre pendemos para um dos lados, para uma justiça extremamente rigorosa, sem misericórdia, ou para uma misericórdia benevolente que nega a justiça. Mas em Deus, estas coisas se alinham perfeitamente e são vistas perfeitamente em Cristo. Em Cristo, nós vemos a ira justa do Senhor derramada, mas ao mesmo tempo o amor de Deus revelado. Deus, meus irmãos, em Isaías, ele enfatiza, e principalmente nesta sessão em que esta passagem se encontra, ele enfatiza que Deus é diferente dos ídolos. Que o Deus das Escrituras, o Deus de Isaías, é um Deus poderoso para agir em favor do seu povo. Ele não é como os ídolos, que não podem fazer nada, mas o Senhor pode. Deus age em favor do seu povo. Isto é um golpe naqueles que confiam no que é vão, nas coisas que não têm poder para livrar. No tempo de Isaías era o pau e pedra, nos nossos dias pode ser o dinheiro, pode ser o prestígio. Deus haveria de levá-los a Israel ao exílio, mas haveria também depois de resgatá-los por meio do seu servo, o servo do Senhor, tão enfatizado no livro do profeta Isaías. Num contexto mais próximo de Isaías, essa expressão servo do Senhor se refere a Ciro, o rei da Pérsia, por meio de quem Deus promoveria a libertação do seu povo da Babilônia, do cativeiro da Babilônia. Mas num contexto mais distante, este servo sofredor aponta para alguém muito maior. E não só para alguém muito maior, mas para a verdadeira libertação. O servo sofredor, nós não podemos ter dúvidas disso ao ler Isaías. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós lemos em João, capítulo 1, verso 14, nós lemos que o Senhor Jesus fez-se carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E é por isso que eu quero mostrar a você, já que estamos falando de soli deo glória, ou somente glória a Deus, eu quero mostrar a você que Jesus é a expressão da glória de Deus. Jesus é a perfeita expressão da glória de Deus. Primeiro, a glória de Deus em Cristo é revelada na própria pessoa de Jesus. Eu chamo sua atenção para os versos 1 a 4 do nosso texto. Os versos 1 a 4 mostram a glória de Deus revelada na pessoa de Cristo. Vejam como o texto começa, diz assim: eis aqui o meu servo. O que o Senhor irá fazer por meio do profeta aqui é descrever esse servo. Como é o servo? Como é este servo que o Senhor haveria de levantar? Primeiro nós vemos no verso 1, que este é um servo sustentado, estabelecido pelo poder de Deus. Neste servo estaria o prazer de Deus. Deus se agradaria nele. E ele seria alguém cheio do Espírito Santo. No verso 2 nós vemos a humildade desse servo. Nós vemos que ele não levantaria a sua voz. Ele não chamaria atenção para si mesmo. Seria um ministério desse servo humilde, sem autoexaltação. Depois no verso 3 é falado que esse servo não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio fumegante. Ou seja, pense na ideia de uma vela de aniversário. Você já deve ter feito isso na sua casa, quando o aniversariante apaga a vela e fica aquela brasinha. Esse é o pavio fumegante. E o texto diz que esse servo não faria como nós fazemos, de ir lá e apagar o pavio. Isto aponta para que o ministério do servo de Deus seria um ministério paciente, misericordioso. Ele não colocaria mais peso sobre aquele que já está quebrado. E no verso 4 nós vemos que o ministério do servo de Deus seria um ministério perseverante, fiel, incansável. Que ele seria aquele por quem as nações esperam, sem mesmo saber. Seria ele que traria às nações, aos povos, uma justiça que as nações desconheciam. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Ora, olhando para essas características, não é possível você ver tudo isso e não associar essas coisas a Jesus Cristo. São características que apontam para a pessoa de Jesus. Na pessoa dele, nós vemos a glória do Pai. Nós vemos que o poder de Deus o sustentava. Pelo menos em 2 ocorrências nos evangelhos, isso é dito literalmente.
que o Senhor o sustentou nas suas mãos. A primeira, quando Satanás tentou o Senhor Jesus no deserto, e após a tentação é dito que os anjos de Deus o sustentavam, que os anjos de Deus o serviam. Da mesma maneira, quando o Senhor foi na sua angústia, no seu desespero, no Getsemane, no medo, na tristeza que dominava o seu coração naquela noite da sua prisão, nós vemos também a declaração de que os anjos o sustentavam. Jesus foi sustentado, como o verso 1 aponta. É também dito nos evangelhos que o Pai se alegrava nele, em Jesus Cristo. Também em duas ocasiões. Primeiro no seu batismo, quando ele nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba, e uma voz vem do céu e diz: este é meu filho, em quem me comprazo. O próprio testemunho de Deus, comprovando essa profecia, cumprindo essa profecia. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus foi transfigurado no monte, diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, também é dito: este é o meu filho, em quem me comprazo, a ele ouvi, dai ouvidos a ele, porque ele é o filho que me alegra. O poder do Espírito estava sobre ele. Ele mesmo afirma isso citando Isaías 61 em Lucas 4, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus cheio do Espírito. A descrição, a não autoexaltação do servo também é vista em Jesus Cristo. Diversas ocasiões em que o povo de Israel tentou coroá-lo diante dos seus milagres, diante de suas palavras, colocaram uma coroa nele, mas ele sempre fugia disso, ele não chamava a atenção para si mesmo. Se eu e você estivéssemos na mesma situação, provavelmente nós nos aproveitaríamos disso. Vocês querem colocar uma coroa em mim? Ótimo, eis aqui a cabeça. Mas Jesus não era assim. Ele era discreto, ele era humilde, ele era manso. Nós vemos Jesus apresentando-se como alguém manso, humilde, que abençoava até mesmo aqueles que o perseguiam. Mateus 11, 29, ele diz isso: eu sou manso e humilde de coração. Ele não esmagaria a cana quebrada. Lembre-se de Pedro na noite da prisão, quando ele negou o Senhor Jesus. E então o galo, havendo cantado 2 vezes, Jesus olha para Pedro, ali, um homem já oprimido pelo peso do ressentimento, da culpa, do rancor, do remorso. Então Jesus, com um olhar manso, olha para Pedro, e o homem desaba a chorar. Esse é o nosso Jesus, o servo de Deus. Jesus foi fiel, Jesus foi sem pecado, Jesus levou a sua missão até o fim. A perseverança para a qual o verso 4 aponta foi vista em Jesus. Somente Ele, e Ele somente pôde dizer na cruz: está consumado. Pai, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer, a minha obra está completa. Jesus ele determinou a missão de levar a sua palavra até os confins da terra aos seus discípulos. Nós vemos isso lá no início do livro de Atos, que o Evangelho seria pregado a toda criatura em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a pessoa de Jesus que nós vemos nos versos 1 a 4 do nosso texto. Nisto tudo, nós vemos a expressão exata do ser de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 1. O começo de Hebreus é um começo bem conhecido nosso. E ele aponta justamente para esta realidade de que Jesus era a exata expressão do ser de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Perceba aqui, meu irmão, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é a exata expressão da glória do Pai, na sua bondade, no seu poder, na sua graça, no seu amor.
que é importante lembrar disso? Para dizer a você que Jesus é o Salvador perfeito. Jesus é o Salvador poderoso para resgatar. Ele tem poder para resgatar a sua vida do inferno. Jesus é o Salvador amoroso para acolher todo aquele que crê. Em Jesus a justiça e o amor de Deus são evidentes. Ele é poderoso e amoroso para salvar a todo que crê. Jesus é digno de adoração, de amor, de obediência. Jesus é um Senhor amável a quem nós obedecemos voluntariamente. Como é bom poder servir a um Senhor que é manso e humilde. Nós cumprimos os mandamentos do Senhor com alegria, não como um fardo, porque nós sabemos a quem nós servimos. E saber a quem nós servimos nos leva a uma obediência voluntária, amável. Ao mesmo tempo, a nós que o servimos, Jesus é o nosso modelo. Um modelo a ser imitado enquanto servimos esse mundo. Assim como Jesus, eu e você também recebemos o poder do Espírito Santo. E a palavra nos diz: enchei-vos cada vez mais do Espírito. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que Ele trabalhe na nossa vida, não obstaculizando o trabalho do Espírito por causa do nosso pecado. Jesus é o nosso modelo no serviço, na sua discrição, em não chamar a atenção sobre nós mesmos. Nosso modelo de humildade, de fidelidade na obra, de perseverança. Jesus é o nosso modelo, irmãos, a nós que servimos a este mundo e à igreja de Cristo. Jesus revelava a glória de Deus em sua pessoa. Mas essa glória se torna ainda mais evidente quando nós analisamos o seu trabalho, quando nós analisamos a sua obra. A glória de Deus foi revelada no ministério de Cristo. Eu chamo sua atenção agora sobre os versos 5 a 7. Falamos primeiro que a glória de Deus foi revelada na pessoa de Cristo. E agora nos versos 5 a 7 nós vemos que a glória de Deus é revelada no ministério de Jesus. Versos que falam a respeito da tarefa do servo. Primeiro, quem ordena essa tarefa? Quem ordena a tarefa do servo é o Senhor que criou todas as coisas, que deu vida, que tudo sustenta. Atos 17, versos 24 e 25 diz que o Senhor fez o mundo, tudo que nele existe, Ele é Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e aqui é importante, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. O que Isaías está apontando aqui é a autossuficiência de Deus. Quem ordena a tarefa do servo é alguém autossuficiente, alguém que não necessita de nada e nem de ninguém. Qual é a missão do servo? Promulgar o direito, anunciar a justiça de Deus. Veja aí nos versos 3, 4 e 6. Promulgar o direito, anunciar a justiça de Deus. Mas o que é justiça? O que é justiça? Justiça, no contexto da Escritura, é um relacionamento correto com Deus. Isso é que é ser justo, é estar num relacionamento correto com Deus. Nós o servimos, Deus nos abençoa. Tudo por causa do seu amor, por causa da sua graça. Este é o relacionamento que Deus espera. É uma justiça que se estabelece por meio de uma aliança que o Senhor firma e que o servo encarna. A nossa tradução diz que o servo, ele é o mediador de uma aliança, mas na verdade é algo muito mais profundo. O servo é a aliança. Ele é a própria encarnação da aliança. Qual é o resultado dessa missão? É libertação. Veja o verso 7. Libertação da cegueira dos ídolos. Libertação, no caso de Isaías, do cativeiro da Babilônia. E a quem esta libertação alcança? Qual é a extensão da missão do servo? Algo antes impossível. Judeus e gentios adorando juntos como povo de Deus. Talvez nós não percebamos a força disto, de judeus e gentios adorando junto, porque esta é uma imagem historicamente distante de nós. Mas para tratar isso de uma maneira bastante superficial. Pense o seguinte: se por decisão legal Palmeiras e Corinthians tivessem que ser fundidos numa equipe só, e o uniforme que teria que ser usado seria a camiseta verde do Palmeiras e o short do Corinthians, e eles teriam que jogar juntos.
É isso que está sendo anunciado aqui. Eu estou vendo as cabecinhas chacoalhando. Os judeus fariam a mesma coisa que vocês estão fazendo. Nós, juntos com os gentios, jamais, algo impossível. Mas isso é o que o Messias faria, o servo de Deus. É claro, tudo isso aponta para a obra de Cristo. Cristo foi dado a nós por livre graça de Deus. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo. A Deus agradou moer o seu Filho por nós. Deus tem um plano eterno, um plano soberano de libertação. E Jesus é a encarnação desse plano. Esse plano se cumpre na história por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus o relacionamento é restaurado. Antes eu e você éramos inimigos separados de Deus por causa do pecado. Mas agora todo aquele que crê é seu filho por meio da fé. É aquilo que nós chamamos de justificação. Nós fomos tornados definitivamente justos. Deus já não mais aponta a nossa condenação. Nós não mais somos chamados culpados diante de Deus. É como se você estivesse aqui passando pela Marechal Hermes, numa velocidade de 80 km por hora, bem acima do limite, um guarda multasse você. E aí alguém dispusesse a pagar a multa em seu lugar. A multa chega em sua casa e alguém toma essa multa e diz: eu vou pagar por você. Isso não muda o fato de que você cometeu a infração, mas você já não tem mais culpa porque alguém pagou o preço por você. É isso que Jesus fez para nos justificar, para nos declarar justos diante de Deus. O nosso pecado foi lançado sobre Jesus Cristo, para que a sua justiça fosse lançada sobre nós. Quando nós recebemos essa justificação, os nossos olhos são abertos para ver, contemplar as realidades espirituais, entender quem nós somos diante de Deus, entender quem Deus é, o que Ele fez por meio do Seu Filho, e assim sermos declarados justos. Quando somos justificados, nós recebemos a completa liberdade da escravidão do pecado. Nós não mais estamos vendidos ao pecado com o nosso coração inclinado para fazer o que é mal, mas todo aquele que já experimentou a justiça de Deus deseja fazer aquilo que é bom. Quando Jesus nos justifica, nós nos tornamos definitivamente livres. Definitivamente livres. Porque como Hebreus capítulo 2 nos lembra que Jesus por sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e nos livrasse do pavor da morte. Nós não mais estamos sujeitos à escravidão. Nós somos definitivamente livres, todos nós que cremos no Senhor Jesus, na obra do servo de Deus, revelada nesse texto. Esta é uma bênção concedida sem fronteiras, concedida sem limites geográficos, concedida sem limites raciais. Não importa o estado espiritual da pessoa, não importa a história pregressa, o que ela fez até ali, não importa de onde ela vem. Este é o ministério glorioso de Cristo em cumprir a justiça do Pai em si mesmo, e infundir esta justiça no nosso coração. Eis a glória de Deus manifesta por meio do ministério de Cristo. O seu relacionamento de rebeldia em relação a Deus pode ser mudado. Você que ainda não conhece o Senhor, o seu relacionamento de rebeldia pode ser mudado. A fé é que leva a glória de Deus pela justiça de Cristo imputada a nós, que nos leva a uma vida de santidade. Creia no Senhor. Veja esse relacionamento de rebeldia que você tem ser completamente transformado. Experimente a reconciliação baseada na graça. Não importa quem você é, não importa o que você fez até aqui, não importa o que você continua a fazer hoje, isso não depende de você, depende do Deus que nos justifica em Cristo. Você pode vir a Ele com a certeza de ser recebido, com a certeza de ser perdoado, com a certeza de ser transformado, pois nisso está a glória de Deus, em nos perdoar e nos transformar. Uma mensagem como essa traz consolação ao nosso coração.
traz consolação porque nós sabemos que não depende de nós. Isso traz certeza de vida. Isso leva o crente a caminhar vitorioso diante das dificuldades desse mundo, porque ele sabe em quem ele tem crido e ele sabe que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Mas esta mensagem de que a glória de Deus se manifesta no ministério de Cristo também é uma exortação a nós, igreja, a fim de nós proclamarmos essa mensagem, de nós anunciarmos o agir soberano de Deus em salvar todo aquele que Ele quer. Nós devemos proclamar a isto, render glória a Deus por meio da nossa proclamação, anunciando Jesus onde quer que Ele nos leve. Glória de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, versos 1 a 4. Glória de Deus revelada no ministério de Jesus, no versos 5 a 7. E por último, a glória de Deus revelada na exclusividade de Jesus. Versos 8 a 9 agora. Texto bem conhecido nosso. Diz o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. O que é que Deus está querendo dizer com isso? O que Deus está querendo dizer assim, com essa expressão, eu sou o Senhor, este é meu nome? Quer dizer o seguinte, eu não vou manchar o meu nome frustrando as expectativas como os ídolos fazem. Não vou manchar o meu nome. Eu tenho um nome a zelar. A glória do Senhor está em fazer aquilo que os ídolos não podem. Dinheiro pode frustrar você. Poder pode frustrar você. Mas o Senhor jamais poderá frustrar você, porque disso depende a glória do seu nome. É como se o Senhor dissesse, quem vocês acham que eu sou? Vocês acham que eu sou qualquer ídolo que vocês constroem? Esses ídolos fracos que vocês têm? Eu sou o Senhor. E Ele dá um exemplo disso. Quando Ele fala no cumprir as promessas do passado e o anúncio de algo novo. Algo a ser lembrado no futuro quando se cumprisse. Ele mostra o que o Senhor já fizera quando Ele criou o mundo, quando Ele preservou o povo. E isso deveria levar o povo à confiança, sabendo que Deus até ali cumprira as suas promessas. Mas também, esse texto mostra o que o Senhor ainda faria, suscitando, levantando um libertador. E isso seria a consagração da sua glória, seria algo muito maior do que o Senhor já fizera até então. Os ídolos, meus irmãos, são incapazes disso, de anunciar o futuro, de cumprir as suas promessas. Nisso está a glória do Senhor. Esta glória, o peso que o nome do Senhor tem, isto Ele não dá a ninguém. Quando nós lemos em Apocalipse 4:11, a frase dos anciãos que lançam as suas coroas diante do trono do Senhor, reconhecendo a sua glória, os anciãos dizem, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. A glória do Senhor é exclusivamente dEle. E Ele manifesta a sua glória exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Observar a criação, meus irmãos, observar a bondade de Deus deveria ser o suficiente para levar todo ser humano a adorá-lo. Esta é a realidade que Romanos capítulo 1 aponta. Só de contemplar a criação nós deveríamos já render glória a Deus. No entanto, o pecado deturpou esta nossa visão, de tal maneira que, ao invés de adorarmos a Deus, nós adoramos as coisas criadas. Nós glorificamos a criação. Nós, inclusive, nós queremos a glória para nós, ao invés de rendê-la ao Criador. Isso é desonra ao Senhor. Isso é rebeldia. Algo que nos sujeita à manifestação também da glória de Deus, mas na sua ira justa. Deus manifesta a sua glória quando Ele exercita a justiça contra o homem que rebeldemente nega a glória de Deus revelada na criação para rendê-la às coisas criadas. Porém, Deus nos abre os olhos para ver algo novo, algo maravilhoso, que é a glória do seu amor manifesta em Jesus. Compreender o que Jesus fez deve nos levar à adoração exclusiva a Deus. É por isso
que Deus somente pode ser adorado, somente pode ser glorificado através de Cristo. Sem Jesus, eu e você estaríamos mortos na idolatria do ego, na idolatria da nossa autossuficiência. Atos 4, verso 12 diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só Jesus. Jesus é a evidência de que Deus não dá a sua glória a outro. Só Jesus. A glória dele ele não dá a ninguém, porque ele escolheu nos salvar por meio de Cristo. E só por meio de Cristo. Somente Jesus é capaz de libertar o homem e dar ao homem vida verdadeira. Querido amigo, querido irmão, veja a sua história. Veja o que Deus já fez em sua vida. Qual de nós não poderia dizer que Deus é bom? Que Deus é misericordioso, que Deus cuida de nós. Deus é bom, Deus já fez grandes coisas na sua vida, mas eu quero dizer a você que não conhece o Senhor Jesus Cristo, que Ele ainda irá fazer algo muito maior. E eu não estou falando de coisas materiais aqui. Eu não estou falando que Ele vai lhe dar mais dinheiro, um carro melhor ou uma casa maior. O que eu estou dizendo aqui é que Ele quer dar a você vida verdadeira em Jesus Cristo, a você que ainda não o conhece. Ele quer dar a você vida verdadeira. Ele quer que você experimente a paz que excede todo entendimento. Igreja, é preciso anunciar que não há outro caminho para que o homem cumpra o seu propósito original, que é adorar, é glorificar a Deus. Não existe outro caminho senão Jesus Cristo. Sem Jesus ninguém é capaz. Mas quando nós olhamos para esse texto, para esses versos 5 a 7, nós entendemos também que cada uma das promessas de Deus é confiável. Cada uma das promessas que Deus fez é digna de crédito. Por uma razão muito simples. Deus não vai manchar o seu nome mentindo para você. Por isso, nunca é demais perguntar em que você tem depositado a sua confiança. Onde é que tem estado a sua confiança, a confiança da sua vida? Eu concluo. Lutar contra Deus para obter uma glória que não nos pertence é uma batalha perdida. Por isso, escolha dar a Ele, a Deus, a glória que é devida. Olhe para Jesus. Observe o poder de Deus operando através de um homem manso e humilde, cheio de amor e graça. Veja como Jesus serviu fielmente, desafiando o poder das trevas, rompendo cadeias, fazendo-nos ver quem Deus é. Renda-se à exclusividade que Deus conferiu a Jesus ao lhe dar homens como recompensa de sua obra, homens e mulheres os quais ele guia até o porto seguro do céu. Eu convido você hoje a dar glória a Deus. Dê glória a Deus recebendo o seu Filho Jesus como seu Salvador. Jesus é a alegria de seu Pai, dado por amor a nós. Não se pode agradar o Pai rejeitando o Filho. Quem deseja que Deus tenha a glória que merece, precisa de Jesus. Por isso eu pergunto, você não quer entregar a sua vida hoje a Cristo? Pode ser o caso de alguém aqui hoje que ainda precisa entregar a sua vida a Jesus. Pode ser o caso de alguém que depois nos assista. Não é hoje o dia oportuno para você entregar a sua vida a Cristo. Se esse é o seu caso, você pode me procurar após o culto, após a celebração. Se esse é o caso, depois você pode mandar um e-mail também para a gente, para que nós possamos de alguma maneira ajudá-lo nesse processo. Mas entregue, receba hoje o seu Filho Jesus como Salvador. Eu convido você hoje a dar glória a Deus, assumindo a firme posição de glorificar a Deus no seu dia a dia. Irmãos, nós precisamos glorificar a Cristo, negando a nós mesmos, tomando a cruz no serviço de Cristo. A igreja precisa estar consciente de que isto é glorificar a Deus, é obedecê-lo em tudo. Ou você escolhe glorificar a Deus, ou você escolhe glorificar a si mesmo. Não existem dois senhores. Ou você vai fazer a vontade de Deus, ou você vai fazer a sua. Escolha o caminho da cruz. Assuma esta firme posição de glorificar a Deus.
Assuma também uma posição de glorificar a Deus, descansando no poder do Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. O Senhor foi fiel, cumprindo, levantando a Ciro. O Senhor cumpriu a sua palavra, enviando a Cristo. E o Senhor cumprirá mais uma vez a sua palavra, cuidando de nós em cada aspecto da nossa vida, até que o seu Filho venha. Descanse no poder do Senhor, confie no poder de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Eu convido você hoje a glorificar a Deus, comprometendo-se com a missão de anunciar o Evangelho. É pela pregação da palavra que a glória do Senhor se manifesta na pessoa de Cristo, em corações que antes eram corações cegos. Cristo, meus irmãos, é a esperança das nações. Cristo é a esperança das nações. E nós, a sua igreja, nós somos os portadores dessa esperança. E eu quero dizer que Deus nos tornou portadores dessa esperança, principalmente nesse bairro em que Ele nos colocou, aqui em Santa Teresa. Nós somos os portadores da esperança que Deus pode oferecer a este bairro. Nós temos de nos comprometer então com a missão de anunciar a glória do Evangelho. Queridos irmãos, seja a nossa vida consagrada a Deus, seja a nossa vida consagrada a dar a Deus a glória que somente a Ele é devida. Que Ele assim nos abençoe.